noite. Vamos começar ouvindo o mantra que Luester nos traz. Não me assusto com nenhuma notícia. Se é má, vibro nas coisas boas. Se é boa, continuo no que estava pensando. No Livro dos Espíritos, a gente está entrando no item poligamia, dentro da lei de reprodução. São só 2 perguntas, eu vou esgotar o assunto de uma vez só. Então, a pergunta 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devem se unir? Sim, porque tudo na natureza tem um fim. E a 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, aqui é uma nota de Kardec, desculpa. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal. Deveria, né? O que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco. No livro Céu e Inferno, nós lemos nas 2 últimas vezes a comunicação da senhora Anna Belleville, em que ela relata, eles relatam, perguntam a ela, e ela confirma que ela esteve a ponto de morrer e conseguiu mais um tempo de vida, que foi de meses, né? Foi durante 3 meses. Ela lutou entre a vida e a morte e acabou, numa longa e dolorosa agonia, acabou falecendo. Então, hoje é uma comunicação do espírito de São Luís. Destaca-se uma importante questão dos fatos acima. Pode uma pessoa, pelo esforço da sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Então, essa resposta é dada pelo espírito de São Luís. Esta questão, resolvida de uma maneira afirmativa e sem restrição, poderia dar lugar a falsas consequências. Certamente um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis ou que ele assim crê. Isso pode ser-lhe permitido, como no caso de que se trata aqui, e como se tem vários exemplos. Esse prolongamento de vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, pois não pode ser dado ao homem inverter a ordem das leis da natureza, nem provocar uma volta real à vida, quando esta chegou a seu termo. Não é senão um adiamento momentâneo. No entanto, da possibilidade do fato não se deve concluir que ele possa ser geral, nem crer que dependa de cada um prolongar assim sua existência. Como prova para o espírito ou no interesse de uma missão a terminar, os órgãos gastos podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita acrescentar alguns instantes
a manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Também não se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante tem consciência da missão da qual foi encarregada e gostaria, apesar da morte, de cumprir o que não pôde acabar. Pode ser também, às vezes, uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro, conceder-lhe um prolongamento de vitalidade com o qual ele sofre necessariamente. E aqui tem uma observação que deve ser de Kardec. Talvez também poderia espantar a rapidez do despreendimento desse espírito, considerando seu apego à vida corpórea. Mas é preciso considerar que esse apego não tinha nada de sensual nem de material. Tinha mesmo seu lado moral, visto que era motivado pelo interesse por seus filhos de tenra idade. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e em moralidade, um grau a mais, e teria sido dos espíritos muito felizes. Não havia, portanto, nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa doença, estava por alguns fios. Eram esses fios que ele queria impedir que se rompessem. Entretanto, ele foi punido por sua resistência com o prolongamento de seus sofrimentos, devido à natureza da doença e não à dificuldade do desprendimento. É por isso que, após a libertação, a perturbação foi de curta duração. Um fato igualmente importante decorre dessa evocação, assim como da maioria daquelas que são feitas em diversas épocas mais ou menos distanciadas da morte. É a mudança que se realiza gradualmente nas ideias do espírito e cujo progresso se pode seguir. Neste, ela se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais sã das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato constatado pela experiência. A vida corporal é a colocação em prática desse progresso. É a prova de suas resoluções, o cadinho em que o espírito se purifica. A partir do instante em que uma alma progride após a morte, seu destino não pode ser irrevogavelmente fixado, pois a fixação definitiva do destino é, como dissemos em outra parte, a negação do progresso. Não podendo as duas coisas existir simultaneamente, resta aquela que tem a sanção dos fatos e da razão. Então, terminamos agora com as trovinhas do livro Tempo de Luz, intitulada Bilhetes Amigos, de Rodrigo Júnior. És livre na petição de quanto sonhas ou visas, mas no terreno da ação só Deus sabe o que precisas. De Chiquito de Moraes. A melhor pessoa hoje é sempre aquela, a meu ver, que não espera o amanhã a fim de me compreender. E de Mário Linhares. Serviço às obras do bem é dos mais belos do mundo, mas se feito em sacrifício surge sempre mais fecundo.